Fala DJ escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Halloween para Digimon Ghost Game. Seria de certa forma o episódio mais especial do ano para essa temporada? Talvez, afinal de contas ela meio que é completamente baseada nessa época do ano, né? Com filmes de terror, coisas do tipo. E esse episódio foi muito incrível, a gente teve vários detalhes fantásticos. Vou explicar tudo isso para vocês, mas antes de começar, já deixa um like aí. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar? Vambora! Esse episódio, como eu disse pra vocês, é baseado no Halloween, ou como nós chamamos, é o Dia das Bruxas. E nada mais justo que o Digimon Bruxa tenha vindo pro mundo real, em Digimon Ghost Game, né? Então ela apareceu e tava voando por aí, usando seus poderes e transformando as pessoas. Então foi bem interessante ver o que ela estava fazendo, né? Ela tinha o objetivo de criar um exército de bruxas. E como tem muitas pessoas vestidas com roupas diferentes, é a época do Halloween, né? As pessoas vestem essas roupas para pedir doces e para ir em festas e tudo mais. Muitas pessoas estavam vestidas como bruxas. E ela considerava aquelas pessoas que tinham bom gosto, digamos assim. Então ela transformava essas pessoas mesmo, usando seus poderes, em bruxas semelhantes a ela, que tinham superpoderes, que pensavam como ela, né? Era bem interessante como aquilo acontecia, inclusive, mas quando ela via que alguém não estava vestido como uma bruxa, ela usava seus poderes e transformava essa pessoa em ratos, né? E não sei se vocês perceberam, mas junto com aquela Digimon bruxa, existem gatos pretos. Esses gatos se alimentavam daqueles ratos, apesar de que não foi uma coisa permanente, aparentemente, como a gente vê no final do episódio, né? E ela fez isso até que depois que todas as bruxas estavam reunidas num certo lugar, ela decidiu usar os poderes dessas bruxas para tentar invocar uma coisa enorme e daí transformar toda aquela cidade num país das bruxas ou algo do tipo. Ali no final, a gente vê que ela acaba sendo derrotada, acaba sendo convencida de que aquilo era muito ruim para todos, inclusive para ela, porque senão ela acabaria sendo destruída, e no final das contas as coisas ficam tudo bem, né? E tudo volta ao normal. Mas a gente vê muitos pontos importantes nesse episódio, e eu quero conversar com vocês sobre cada um deles. A Digimon que apareceu nesse episódio se chamava Witchmon, ou Monstro Bruxa. Bem simples na realidade, né? Ela é meio que colega de escola de bruxaria do Wizardmon. Então todo mundo que é fã do Wizardmon, ela é muito parecida com ele. Inclusive, ambos vêm do mesmo lugar. Existe um mundo paralelo mágico do mundo digital chamado Witchonie, que é literalmente o Harry Potter de Digimon. Então lá tem escolas de magia e bruxaria, e tem vários Digimons que aprendem lá, e às vezes eles vêm pro mundo digital normal ou pro mundo real em busca de se tornarem mais poderosos, em busca de treinamento. No caso dela, ela veio porque era o Dia das Bruxas. E no Dia das Bruxas, tem lendas que dizem que as bruxas ficam muito mais poderosas. E isso se aplica a Witchmon, que estava muito mais poderosa com certeza. Já que estamos falando sobre os poderes dela, eu preciso explicar alguns poderes dela para vocês, porque é uma das partes mais importantes desse episódio. Em primeiro lugar, de onde vem aqueles gatos que apareciam o tempo todo? Quando ela transformava as pessoas em ratos, esses gatos apareciam e começavam a caçar aqueles ratos. Esses gatos vêm dela, é parte dos poderes dela, é parte dela. Sempre que tem uma Witchmon, ela tá sempre cercada por esses gatos. E por isso muitas pessoas conectam ela com Digimons como a Tailmon e a Black Tailmon. E é curioso se a gente lembrar que a Tailmon é muito amiga do Wizardmon em algumas histórias. Então talvez essa conexão entre gatos e bruxos, magos e tudo mais seja uma coisa que acontece muitas vezes no mundo digital. Bem interessante, né? Essa conexão. Em seguida, eu quero falar sobre os poderes elementais dela. Não sei se vocês perceberam, mas ela tinha um ataque de vento e um ataque de água. E o nome desses ataques é muito importante, porque são nomes de clãs de Witchonie. O clã Baluluna é o clã de vento, e o clã Aquarian é o clã de água. E ela estava usando ataques de vento e de água. São as magias que a Witchmon decidiu aprender em Witchonie. No caso do Wizardmon, por exemplo, ele aprendeu magias de outros elementos. Então, bem interessante, até a gente tá vendo o nome desses clãs sendo mencionado dentro de uma história, dentro de um anime de Digimon. É uma coisa extremamente importante. Mas ainda mais importante do que isso é o que eu vou explicar para vocês agora. Vocês todos devem ter reparado que a Witchmon usava alguns óleos para estar transformando as pessoas. Esses óleos, obviamente, umas bolinhas que ficavam flutuando por aí, eram basicamente uma das habilidades mais poderosas dela.
E todas as vezes que ela usava esses olhos, ou ela transformava alguém em ratos, ou ela transformava alguém em uma outra bruxa semelhante a ela, que usava os poderes assim como ela e tudo mais. Porém, essa não é a parte mais importante. A parte mais importante eram as palavras que essas bruxas recitavam. Elas pronunciavam um nome chamado Chernica. Então, Chernica, né? Vocês devem ter reparado nisso porque foi falado muitas vezes. Chernica, galera, em alemão, né, se traduz para blueberry, ou em português nós chamamos essa frutinha azul de mirtilo, né? Mas vamos chamar de blueberry mesmo. É uma frutinha azul, né, num formato redondo e que se parece com olhos. Então faz sentido que ela pronuncie essas palavras usando uma magia que tem a ver com olhos que ficam flutuando. Mas não só isso, não sei se vocês repararam, mas quando ela transformava as pessoas em bruxas, essas pessoas mudavam a cor do olho. A cor do olho da pessoa ficava azul imediatamente, que é obviamente a mesma cor da blueberry. Então tem uma certa conexão aí com essas frutinhas, talvez ela goste, talvez ela use isso para as magias dela, vai saber, né? Eu sei que isso é muito interessante, esse é um detalhe bem legal que ela estava usando nas magias dela, inclusive. Mas daí em seguida a gente vê que o propósito principal dela era trazer um castelo gigantesco, o castelo dela aparentemente, para o mundo real, para criar uma cidade de bruxas. E ela começa a fazer isso canalizando o poder de todas as bruxas que ela tinha transformado lá e tudo mais, né? Elas estavam fazendo um encantamento enorme, todas de mãos dadas, coisas de bruxas no Dia das Bruxas mesmo, que a gente vê em filmes, por exemplo. E esse castelo realmente começa a aparecer. E eu vou dizer pra vocês, galera, eu acho que essa é a primeira vez que a gente realmente vê uma parte de Witch Oni surgindo em uma história de Digimon. E de toda a franquia Digimon, essa é a primeira vez que a gente vê alguma coisa. Um castelo de bruxas que existe lá. Então surge uma nuvem escura enorme, meio roxa, meio mágica, e o castelo começa a brotar de lá de dentro. O que aquilo significava? Talvez ela ficasse ainda mais forte. Talvez ela só queria trazer o castelo ali. Mas eu achei que aquilo foi incrível. E isso faz com que esse episódio seja, com certeza, um dos mais especiais e importantes de toda essa temporada. E agora um ponto extremamente importante, as roupas, as fantasias de Dia das Bruxas usadas pelos personagens, em especial o Angoramon. Vocês perceberam que ele está vestido de pirata? E vocês sabiam que a mesma pessoa que faz a voz do Angoramon é a mesma pessoa que faz a voz do Zoro em One Piece, que é um pirata, um caçador de piratas, mas vocês entenderam? Bem interessante essa referência, né? Mas eu achei só legal comentar isso com vocês. E agora vamos falar sobre o confronto principal desse episódio, que não foi entre os escolhidos e a Witchmon, e sim entre o Pumpmon e a Witchmon. O mesmo Pumpmon que a gente viu, inclusive, no episódio de Dia das Bruxas do ano passado. Fantástico, né? Ele veio, considerou todos os escolhidos e os Digimons deles como seus amigos, que foi o que aconteceu mesmo, de certa forma, no fim daquele outro episódio, e ele veio para defender eles, proteger o mundo dos humanos, e ele tentando ensinar a Witchmon que ela não precisava transformar os outros em seus amigos. Ela precisava apenas fazer amigos, e ela meio que não queria isso, né? E sabendo que ela não queria isso, eu quero trazer outro ponto muito importante para vocês. Porque depois que ela foi derrotada, né, depois que os escolhidos lutaram contra ela, o Pumpmon também tentou ali usar seus poderes para segurar aquelas outras bruxas e tudo mais. Ela estava ali junto com eles, estava meio chateada, afinal de contas o Dia das Bruxas já meio que tinha acabado, né? O relógio terminou, então ela perdeu seus poderes maiores que ela tinha. Ela diz que os humanos eram lixo. E é bem interessante isso, né? Porque, bom, pensem bem. Por que ela tá falando que os humanos são lixo? Ela conhece os humanos por quê? De que maneira? Que experiência ela teve com outros humanos no passado? Será que isso tem alguma coisa a ver com humanos que já foram para o mundo digital? Tem alguma coisa a ver com o pai do protagonista, que a gente sabe que está no mundo digital? Por que ela vê os humanos como lixo, né? Será que isso também é uma referência a Harry Potter, magos como Voldemort, né? Que não gostavam dos humanos normais e tudo mais? Será? Não dá bem pra gente entender, mas eu só sei que ela disse isso bem no finalzinho ali. Eu queria dar importância a esse ponto. E agora então vamos ao ponto realmente mais importante desse episódio, que foi quando a Witchmon reconhece o Gamamon por algum motivo. Ela chega no Gamamon do nada e pergunta pra ele, viu? Você não é o Conquistador das Trevas? E isso é bem interessante, obviamente, porque a gente vem vendo que o Gamamon tem conexões
com seres malignos, com evoluções ruins, com o Gulos Gamamon há muito tempo. Mas eu preciso dizer para vocês, tem duas traduções para isso que ela usou para chamar o Gamamon. Ela chamou ele, em algumas traduções, de Conquistador das Trevas, em outras traduções, de o Tirano Escuro, ou o Tirano da Escuridão. E essas duas traduções podem dizer coisas diferentes sobre quem quer que seja, né, e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, mostra pra gente que tem uma conexão com as trevas, tem uma conexão com a escuridão, talvez com a área escura. Muito provavelmente, eu diria pra vocês que 99% de chance de ter conexão com todos aqueles Digimons Black que a gente viu, e ela ter reconhecido o Gamamon é muito importante. E eu vou dizer pra vocês porque isso é ainda mais importante. Não é que todos os Digimons vão reconhecer o Gamamon, é meio difícil disso acontecer. Lembrem-se que o Bokomon disse que ele nunca tinha visto um Digimon como o Gamamon antes, e que o Bokomon tinha muito conhecimento sobre o mundo digital. Não só ele, mas o próprio Angoramon é um Digimon que era um pesquisador dentro do mundo digital. E ele não reconhece o Gamamon de mais nada, ou pelo menos até agora ele não disse nada. Então, para o Witchmon ter visto alguma coisa no Gamamon, é porque talvez ela tenha visto algo no mundo digital no passado. Talvez o Gamamon fosse um Lorde das Trevas em algum lugar diferente. Muitas pessoas chegam à teoria de que talvez o Gamamon tenha uma conexão com Witchoni também, porque foi de lá que a Witchmon viu ele, em uma outra forma. Que outra forma? Será que era o Gulos Gamamon? Será que era o nível perfeito do Gulos Gamamon? Será que era o nível mega do Gulos Gamamon? Muito provável. Mas isso é extremamente importante e torna o episódio ainda mais incrível, na minha opinião. O episódio fica por aí, galera, e agora eu vou falar da prévia do próximo episódio. E como eu estarei falando da prévia do próximo episódio aqui agora, vai estar lotado de spoilers. Se você não quiser spoiler, por favor, para de assistir o vídeo aqui agora. Tô avisando para vocês não terem problemas com isso. E agora eu vou começar a falar da prévia. No próximo episódio a gente vai ver alguns Digimons muito legais. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver um Putiemon. Putiemon é uma evolução para o Warmon com o Digiovo da Bondade. Então esse é um nível armadura que não apareceu em Digimon Adventure 2 também. Incrível que ele vai aparecer aí. Mas junto dele tem outro Digimon que vai aparecer, que é muito incrível e eu acho que muitos vão gostar muito de saber que ele vai aparecer. É uma Maycrackmon Vicious Mode. É a forma das trevas, de certa forma, da Maycrackmon, a forma do mal dela. Vai aparecer, vai ser provavelmente um vilão que terá que ser derrotado nesse episódio. Então, talvez essa seja uma evolução para aquela Meikumon que apareceu vários episódios atrás. Talvez não, a gente vai ter que esperar para ver. Muito legal saber que esses Digimons vão aparecer, a prévia fica por aqui e o episódio também. Então, galera, como eu disse pra vocês, é um episódio de Dia das Bruxas em Ghost Game, é um episódio muito especial de qualquer maneira e mesmo assim eles fizeram ele ser muito importante com alguns detalhes incríveis pra essa história. Mas eu quero saber o que vocês acharam do episódio, deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso pra todos vocês, aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!